Bom dia a todos e a todas. É com grande satisfação e alegria que abrimos os trabalhos do Colóquio de Psicologia Política, Teorias, Metodologia e Formação, organizado pelo NUPNUS, Núcleo de Psicologia Política e Movimentos Sociais, no programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Psicologia Social. O colóquio tem como premissa o debate, a troca, a articulação de ideias e, com o compromisso de fomentar e consolidar ainda mais a psicologia política, construímos no decorrer desses 3 dias a possibilidade de um entrever entre as teorias, metodologias e a avidez necessária sobre a formação e comprometimento frente às agruras sociais de psicólogos e outros profissionais. Trouxemos para vocês vários profissionais que têm grande influência dentro também da psicologia política, bem como outros debatedores que poderão construir falas que possam ampliar nossas reflexões. Esperamos, de alguma forma, interessá-los e contagiá-lo com os temas e os debates. Trago, para finalizar essa abertura, um trecho do livro O Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Os funcionários não funcionam. Os políticos falam, mas não dizem. Os votantes votam, mas não escolhem. Os meios de informação desinformam. Os centros de ensino ensinam a ignorar. Os juízes condenam as vítimas. Os militares estão em guerra contra os seus compatriotas. Os policiais não combatem os crimes, porque estão ocupados cometendo-os. As bancarrotas são socializadas, os lucros são privatizados. O dinheiro é mais livre que as pessoas. As pessoas estão a serviço das coisas. Para compor a mesa de abertura, chamo então o professor Dr. Salvador Antônio Mirelles Sandoval. Chamo também a professora doutora Bader Savaia. O psicólogo e presidente do CRP São Paulo, Aristeu Bertelli. Tenham um ótimo colóquio. Bom, eu queria... Alô? Bom, queria agradecer o Joel, as bem-vindas, e agradecer vocês por vir de manhã, né, e pelo interesse na psicologia política. Este é o segundo colóquio que o Núcleo de Psicologia Política e Movimentos Sociais do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da PUC organiza, né? Nós organizamos um ano passado sobre psicologia social comunitária. A lógica de organizar o colóquio era, na verdade, de ter mesas que instigassem debates sobre diferentes temas dessa área, né? Diferente do que já vem acontecendo na academia brasileira, de muitos congressos, posters, mesas com comunicações coordenadas, em que há pouco momento para debate. A ideia do colóquio era, na verdade, ter uma série de mesas com mais tempo para os expositores falarem sobre o tema da mesa e abrir para ter mais tempo para o público também fazer perguntas, né? E com isso, com o intuito de criar já uma outra tradição na academia brasileira, que já quase está desaparecida, que é de debate e crítica sobre as questões, e não apenas de cada um apresentar seu trabalho e recolher seu certificado para o currículo Lattes, né?
de tal maneira de que no próprio currículo Lattes, se participar em um colóquio, em debate e crítica, não tem nenhuma entrada no currículo, né? O que a gente está pretendendo fazer, como nós estamos trabalhando para fazer no colóquio do ano passado, é, na verdade, transcrever e talvez publicar, provavelmente eletronicamente, os proceedings, as discussões e as apresentações, né? De tal maneira que as pessoas possam ler o que os convidados falaram e que eles responderam às perguntas, né? Como tem um objetivo de um debate sobre a área, neste caso psicologia política, não há verdades. Diferentes pessoas são convidadas para colocar diferentes perspectivas, né? Com o intuito de permitir que a área seja discutida. O objetivo do colóquio, nesse sentido, é que isto é uma atividade saudável para a ciência, que deveria acontecer periodicamente. Periodicamente vamos nos afastar do vício de fazer um trabalhinho com nota e rodapé para debater certas questões de alguma área. E este ano é a vez da psicologia política, né? E por isso a mesa está, o programa está organizando o colóquio em termos de certos temas que aparecem na discussão da psicologia política. O primeiro tema é o tema em termos do que é tal coisa como psicologia política, né? Seja em termos de como ciência, seja em termos de seu estatuto institucional, né? E isso vai ser importante porque isso vira e mexe aparece dentro da academia, né? A psicologia política é diferente da psicologia social, a psicologia política é uma teoria, o que é? A pergunta é constante, qual é a teoria da psicologia política, né? Por isso, esta primeira mesa, pelo menos, tem como objetivo levantar esta discussão, porque tem diferentes perspectivas, né? Infelizmente, nesta primeira mesa, dois dos palestrantes não vão poder estar com a gente, e, portanto, nós vamos ter um pouco um desfalque em termos de perspectivas sobre esta questão, né? Mais eu vou entrar na mesa e não defamando pessoas, mais ou menos tentar levantar algumas perspectivas que esses dois palestrantes teriam trazido se pudessem participar, né? Uma outra mesa vai ser realmente a mesa sobre os enfoques teóricos da psicologia política, né? Se há um enfoque teórico ou há enfoques teóricos e o que isso significa em termos de constituição diária. Okay? Esse tema eu achei relevante porque, na verdade, na minha experiência nas andanças da psicologia política no Brasil, eu vivo encontrando pessoas que têm uma certa dissonância cognitiva entre não entender como psicologia pode ter várias teorias, mas não tem o menor problema com a psicologia ter várias teorias. E, portanto, eu acho que este é um debate muito interessante e também para poder também discutir quais são as virtudes ou contribuições de diferentes enfoques teóricos para estudar o objeto político, né? Depois, uma terceira mesa é a mesa sobre campos de aplicação da psicologia política. Quais são os campos de aplicação e como que pessoas que têm conhecimentos da vinda da psicologia política podem utilizar ou tentar utilizar esses conhecimentos e em que contextos eles estão sendo usados agora. Depois, uma mesa sobre formação, em que a psicologia política contribui à formação. E aqui o objetivo da mesa era muito claro, não só discutir a psicologia política em sua contribuição à psicologia, na formação da psicologia, mas também em sua contribuição na formação nas ciências sociais. Okay? Isso é importante, dado o caráter corporativista da universidade brasileira, né? Nesse sentido, a gente vai debater um pouco se a psicologia política tem uma coisa interessante a ensinar o pessoal de outras áreas.
né? Ou de direito, por exemplo, né? E, portanto, essa vai ser a outra mesa. E eu acho que faltou uma mesa. Métodos. E a quinta mesa é sobre os métodos. Quais são os métodos que a psicologia política usa? A questão de métodos é importante. Bom, é importante na área de pesquisa, mas é importante também na área de aplicação. Okay? Porque, efetivamente, diferentes métodos produzem diferentes resultados, mas também permite fazer diferentes questões em termos de aplicação. E, por isso, a gente vai ver um debate sobre como que diferentes métodos contribuem e que também tem suas limitações, né? Por isso, vocês estão bem-vindos, espero que aproveitem, mas aproveitar para mim é fazer perguntas. Okay? Porque para quem veio só para ouvir, vai ouvir coisas contraditórias e, na verdade, elas são propositalmente contraditórias para provocar debate, né? Aí, diferente do colóquio do ano passado, este ano, os moderadores das mesas têm a incumbência de fazer perguntas bem instigadoras para iniciar a rodada de debate sobre esses temas. Né? Isto é o resultado do fato de que, no Brasil, na academia brasileira, pessoas não fazem perguntas uns aos outros. Okay? Os comentários rolam no boteco, mas não rolam no espaço apropriado, que é na sala de debate acadêmico, né? E por isso a gente está tentando quebrar essa tradição malvada e voltar a crescer e ser ciência, como ela deveria ser, né? Agora, eu queria agradecer o Aristeu por ter vindo e presidindo esta mesa de abertura, porque ele, como falei com ele é o único que tem título de presidente como presidente do Conselho Regional de Psicologia, né? E a Bader, minha colega e coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Social. Vou passar a palavra para Aristeu, depois para a Bader. E depois eu vou falar um pouco sobre as origens da psicologia política, para encerrar esta mesa de abertura. Bom dia a todos e todas. Eu, na condição de presidente, no exercício da presidência do Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região, do 15º plenário de gestão do Conselho de São Paulo, eu agradeço, o Conselho agradece o convite que foi feito e com muita alegria está aqui. E com muita alegria a gente participa dessa atividade. E não apenas a gente participa na condição de aqui constituir mesa, mas na medida sempre do possível, inclusive constituindo parceria, constituindo apoio e parceria dentro desses trabalhos. A ideia não é apenas e tão somente vir aqui e ficar numa mesa, mas que a gente possa sempre mais estreitar laços para seguir, para caminhar, para continuar. A gente conversa, como o professor tinha falado, a gente vai conversando pelos corredores, vai conversando pelos botecos, vai conversando pelas ruas, pelas praças, em todos os lugares, literalmente em todos os lugares, sobre o que a gente vem enfrentando no cotidiano. E o cotidiano guarda ali se eu posso usar a expressão, uma brutalidade que nos provoca e que nos convoca a, pelo menos em algum momento, parar um pouco, refletir, trocar experiências, constituir estratégias e pensar como resistir, como avançar. Minha função aqui muitas vezes guarda um aspecto institucional. Acho que vale dar conta um pouco desse aspecto institucional. Eu, como disse, presido hoje um conselho, presido o Conselho Regional. Talvez seja um pouco chovendo molhado, mas aquela velha e boa explicação de como é que funciona literalmente essa máquina. A rigor, a gente fala de uma máquina. O Conselho de Psicologia, apesar de suas agendas, muitas dessas agendas voltadas a uma atuação, uma prática, um fazer político junto à sociedade, a rigor este conselho é parte do aparelho do Estado.
A gente está falando de uma autarquia pública, o sistema conselhos de psicologia, como a gente fala de maneira, até para ficar um pouco mais fácil, quando você pensa a estruturação, é literalmente meio que uma jabuticaba, é coisa que existe literalmente só no Brasil. Você pensar que você tem uma estrutura de forma autárquica, de forma de uma autarquia, que vai literalmente cumprir essa tríplice função de fiscalizar, orientar e regulamentar a profissão. E que essa função ela não é exercida diretamente por um órgão, pelo Estado de maneira bruta, mas é exercida literalmente pela própria categoria. Quando você pensa as organizações dos conselhos profissionais, os conselhos que são responsáveis por zelar pelo exercício profissional. E nisso, acho que vale a pena a gente pensar não apenas o conselho de psicologia, mas isso funciona com os mais diversos conselhos, seja de fisioterapia e terapia ocupacional, ou de medicina, a ordem dos advogados. Os diversos conselhos, as diversas autarquias guardam essa característica tão única, e por isso a gente fala essa jabuticaba, esse algo que é tão próprio do Brasil. Você tem um aparelho, um aparato que, a rigor, é do Estado, é um aparato do Estado, instituído pelo Estado, mas que é gerido, que é trabalhado, em essência, por representantes da categoria. Você não tem um interventor do Estado dizendo como vai acontecer, como que deve acontecer a fiscalização, orientação e regulação da profissão. A rigor, o que você tem é que a própria categoria, como base, acaba elegendo um plenário, e esse plenário é que vai fazer essa gestão. Este plenário, constituído e formado por colegas, por pares da psicologia, é que vai ser responsável pela gestão. Por que eu trago isso também? Por que é relevante e interessante trazer isso? Fala um pouco do que é essa toada de uma construção que nós sempre buscamos, uma construção democrática e participativa dentro do sistema conselhos. Apesar de ser uma autarquia, apesar de ser parte do aparato do Estado, quais são as brechas, através de que espaços que a gente consegue literalmente cada vez mais trazer esses aspectos participativos? Por óbvio, eu não falo de um lugar isolado e alienado, como se estivesse acima do bem e do mal e não tivesse qualquer opinião ou posicionamento político. Faço parte de um grupo que há algumas gestões é responsável pela gestão, pela organização deste Conselho Regional. Este Conselho Regional não é autônomo, isolado e alienado do sistema. Ele constitui parte do sistema Conselhos de Psicologia, sistema que é constituído pelo Conselho Federal de Psicologia e pelos 23 regionais, espalhados pelas diversas latitudes deste país. O Conselho Regional de São Paulo, o Conselho Regional da 6ª Região, que hoje nós chamamos de São Paulo, originalmente ele também compreendia os estados de hoje, que a gente vai chamar Mato Grosso do Sul e, salvo engano, Mato Grosso. Portanto, vocês imaginam o tamanho, o gigantismo deste território. Então, até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós falávamos de um conselho da 6ª Região que era responsável por cuidar do exercício, do zelo profissional nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Depois de um tempo, a gente consegue caminhar e, desmembrando o conselho, você vê o surgimento dos regionais de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. E o 6º acaba se tornando o Regional São Paulo. O sistema Conselhos de Psicologia, nessa organização, ele é responsável, como eu disse, sendo autarquia, pela tríplice função de fiscalizar, orientar e regular a profissão. Fazemos isso imbuídos primeiro do aspecto democrático de termos sido eleitos, a gente ter sido eleito pela categoria, e com a responsabilidade de maneira solidária, assumirmos também a missão constitucional de fazermos desta sociedade brasileira algo menos desigual, algo que seja mais justo e algo que possa ser, de fato, promotor da vida e promotor de direitos para a população. Então, o Conselho de Psicologia tem uma função direta junto ao exercício profissional, portanto, ele não pode se confundir com as funções de um sindicato, e eu falo isso para que o Conselho nunca se arrogue, nunca se coloque de maneira centralizadora
todas as potencialidades e forças da psicologia. O Conselho de Psicologia, ele não é em si mesmo um campo gravitacional tão potente que possa atrair para si tanto poder. O Conselho de Psicologia, neste sentido, ele precisa da existência de um complexo maior, um complexo que seja capaz de envolver não apenas o sistema conselhos, mas que também envolva todo o aparato de sindicatos, associações, coletivos, organizações e outros espaços onde a psicologia se faça potente. O Conselho não deve controlar esses espaços, deve construir estratégias, deve construir política junto com esses colegas, junto com essas colegas. O Conselho não toma para si a responsabilidade da defesa de trabalhadores e trabalhadoras, porque entende que isso deve ser fortalecido junto ao universo sindical e junto às associações. Isso deve ser feito de maneira coletiva, para que o Conselho não caia na armadilha fascista de tomar para si, de se tornar este campo gravitacional capaz de exercer pleno poder. Isso é uma atração que pode, na verdade, se tornar muito mais deletéria aos avanços da psicologia enquanto ciência e profissão. Eu preciso fazer essa fala inicial, e talvez seja literalmente chover no molhado para alguns colegas, porque, em muitas situações, colegas no dia a dia acabam confundindo, não sabem exatamente como é que funciona o Conselho de Psicologia de São Paulo, não sabem como é que funciona o sistema conselhos, e às vezes a gente acaba confundindo o conselho, ora com o sindicato, ora com o movimento social. O conselho não deve se confundir nem com o sindicato, nem com o movimento social. O conselho não deve se arrogar este lugar. O conselho não deve tomar para si esse lugar. Este protagonismo pertence aos sindicatos, este protagonismo pertence aos movimentos e coletivos, legitimamente organizados, a partir do chão da realidade. Cumpre ao Conselho, sim, aquela função essencial de zelar pelo exercício profissional. E, neste sentido, nós não trabalhamos tanto para a categoria, mas a nossa função é sobremaneira para a sociedade. É uma função sobremaneira vocacionada à sociedade. Feita essa fala inicial, devo só apresentar que o Conselho de Psicologia de São Paulo ele se torna parceiro, ele entende a necessidade de parceria, extrai da ética profissional, extrai das nossas normativas, código de ética, resoluções e demais normatizações, para poder tanto zelar pelo exercício profissional e extrair possibilidades de ação junto à sociedade. Constituir esta parceria é uma forma de extrair dessas normativas, transformar aquilo que está no campo do legal, transformar isso em realidade, cotidiano. Isso é uma das funções deste Conselho. Por isso também a nossa parceria, por isso também a nossa participação nesse espaço, nesse encontro, neste colóquio de psicologia e política, de psicologia política. O Conselho também entende, na sua caminhada, que o exercício da ciência e profissão não é um exercício alienado das vicissitudes, das intempéries e dos desafios da sociedade. O exercício da ciência e profissão é um exercício sumamente político. É um exercício sumamente de encontro, de enfrentamentos, por vezes de construção de consensos, de desafios. É um exercício político em si. E por política, por óbvio, a gente não quer simplesmente enviesar por uma questão partidária A ou B, mas falamos essencialmente, como eu disse, a partir deste lugar tão complexo, tão avesso às vezes, de ser um organismo do Estado, responsável essencialmente pelo controle do zelo do exercício profissional, transformar isso em arena e espaço de encontro com a sociedade, justamente para a construção de uma sociedade mais justa, digna e solidária. São necessidades que nós precisamos. Nós atendemos a esta convocação. O Conselho poderia tranquilamente ser um espaço burocrático, única e exclusivamente cartorial, de pura e simplesmente ser o tribunal da nossa profissão,
de receber denúncias, apurar denúncias, realizar julgamentos e, quando necessário, aplicar penalidades. Ele poderia essencialmente ser isso, que estaria cumprindo a rigor o piso mínimo da função dele. Entretanto, nós enxergamos que, inclusive para que você possa constituir uma sociedade que consiga trabalhar, que consiga se alicerçar a partir do respeito à dignidade da pessoa humana, é necessário que a nossa ciência e profissão tenha algo mais do que o serviço cartorial de um conselho. É necessário que tenha algo mais do que o exercício essencial e burocrático do conselho. Por isso também a necessidade do encontro. Por isso também vocês têm um conselho que por vezes acaba sendo atacado por posicionamentos políticos, por posicionamentos de conclamação à sociedade e à categoria. Ontem mesmo, por conta de mais uma ação desinteligente, estapafúrdia, não planejada ou planejada demais até, do governo do estado de São Paulo, aproveitando-se, fazemos essa leitura, aproveitando-se que boa parte da atenção da sociedade voltava-se para Curitiba, ontem na região da Luz e Bom Retiro, que malgradamente acabamos chamando por Cracolândia, e eu falo malgradamente porque o uso dessa expressão, ela não fala daquele lugar, mas fala da construção de um gueto. E a partir do momento em que você constrói um gueto, você pode tudo contra aquilo que está dentro desse gueto. E eu uso a expressão aquilo porque o que está no gueto deixa de ser gente, literalmente. É qualquer coisa que pode ser manipulada, manobrada e destroçada por quem exerce o poder, por quem exerce violentamente o poder. E basta que os colegas aqui recordem, a gente pode recuar poucos anos, 2012, 2013, 2011, quando ações do governo, do Estado e inclusive da Prefeitura resultaram nas operações Sufoco, nas operações Dor e Sofrimento, onde toda aquela massa de seres humanos que estão dentro de um cenário de uso de substâncias psicoativas, sobremaneira o crack, mas não somente o crack, foram vilipendiadas, foram tangidas como gado, foram espancadas e foram agredidas aos olhos da sociedade. Aos olhos da sociedade e sob o mando do Estado. Pois bem, ontem isso se repetiu, com a desculpa, com a explicação que parece no mínimo estapafúrdia, dizendo que tudo ocorreu por conta da denúncia de um roubo de um celular. E se a gente for pensar, talvez o celular mais caro que a gente possa imaginar custe quanto? 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 reais, talvez o celular mais caro. Então vamos lá, imaginando que por conta do celular mais caro, o governo do estado de São Paulo, quero crer que com o conhecimento da prefeitura, da gestão municipal, uma vez mais, operou de maneira truculenta dentro daquele local, dentro das ruas da Luz e Bom Retiro. Levou aparato policial, sabemos que existem diversas pessoas feridas, algumas pessoas presas, com a desculpa de que foram provocados por conta de um roubo de celular, então foram verificar, começaram a ser recebidos a tiros, e aí foi crescendo cada vez mais a escalada de agressividade e violência, e todos nós vimos aquilo que se sucedeu ontem. Em que pese que boa parte da atenção da sociedade e da mídia estava voltada para Curitiba, isso aconteceu ontem, a pouquíssimos quilômetros daqui. Pouquíssimos. A gente pode caminhar e chegar nesse espaço. Uma praça de guerra, pessoas foram espancadas e agredidas, foram alvejadas, receberam tiros. Consta-se que, por enquanto, apenas foram tiros de armas ditas menos letais, mas a gente não consegue, inclusive, apurar exatamente o que aconteceu, porque nem mesmo aqueles colegas da imprensa, seja a grande imprensa ou a mídia militante, a mídia alternativa, não conseguiram acessar de maneira livre aquele espaço. E eu estou falando de um espaço que está aí, a olhos vistos. Você tem uma população que é usada como massa pela vontade
e pelo uso do governo de turno, que é usada também como massa, como espaço, como argumento durante campanhas eleitorais. Você tem um cenário que há muito tempo, carece de uma boa presença, se a gente pode falar dessa maneira, de uma boa presença do Estado. Aquele lugar a rigor nunca teve uma ausência do Estado. O Estado sempre esteve presente lá. O detalhe é como que o Estado se faz presente. Por vezes, com suas equipes de saúde e da assistência social. A gente precisa pesar, talvez, o interesse, a maneira como se dá essa presença, o quanto que a presença, mesmo a mais positiva de alguns serviços, está lá apenas e tão somente para fazer uma gestão da miséria. Mas também, por vezes, a presença do Estado se dá da maneira mais cruel e violenta, com o uso das forças policiais, com o uso das forças de segurança. Pois bem, ontem ocorreu mais uma situação dessa, o Conselho prontamente entrou em contato com a gestão se dizia não entender e não saber o que estava acontecendo e que iria apurar, o Conselho se manifesta e a gente, se eu posso usar a expressão, nesse inferno que são as redes sociais, neste pandemônio, nessa balbúrdia que são as redes sociais, o que nós temos são muitos comentários que, se não são fascistas, beiram o fascismo. Comentários que falam literalmente, mas o que está ali não é pessoa, não é gente, é zumbi, tem mais a que matar, é tudo um bando de noia, vocês estão sendo tão carinhosos assim porque não pega e leve para casa, a polícia tem mais a que fazer isso mesmo, isso já dura muito tempo, não pode ser assim, vocês estão sempre do lado de bandidos e o cidadão de bem, a cidadã de bem. E vocês já imaginam como é que foi o resto das manifestações. Isso é o tipo de coisa que a gente vai enfrentando. O Conselho enfrenta isso há um bom tempo. Talvez hoje, por conta das redes sociais, a gente acabe sentindo isso de uma maneira que parece mais pesada. Talvez seja apenas a questão de conseguir se adaptar eleitoralmente em algum sentido, endurecer um pouco mais as guarnições, endurecer um pouco mais a pele, conseguir ter um pouco mais de envergadura para poder assumir, para poder resistir a isso. Porque a gente enfrenta esse tipo de situação há muito tempo. Talvez vocês recordem do nome do professor Marcos Vinícius, recém-assassinado, professor Marcos Vinícius, que foi assassinado na Bahia. As investigações seguem um ritmo que vocês já devem imaginar, e temos algumas suspeitas, existem alguns relatos, apontam para que o professor Marcos Vinícius tenha sido assassinado por conta da sua atuação sempre militante, sempre dedicado à defesa intransigente da dignidade da pessoa humana, desse valor da dignidade da pessoa humana. E até hoje nós não temos apuração. Não foi apurado. Não significa que a gente queira uma punição, que a punição ela vá solucionar tudo. O discurso punitivista ele é utilizado há muito tempo, e o que a gente conseguiu colher do discurso punitivista dentro da nossa sociedade é cada vez mais violência. É isso que a gente conseguiu receber a partir do discurso punitivista. Nós temos cadeias, prisões, presídios, hospitais de custódia, cada vez mais lotados, cada vez mais assemelhados a pequenas sucursais do inferno na Terra. Nós temos também esse punitivismo dentro de outras políticas públicas, como, por exemplo, a política pública de saúde mental, quando, dentro da rede de atenção psicossocial, o governo anterior, o governo da própria colega Dilma Rousseff, acaba colocando para dentro da rede de atenção psicossocial, pela porta dos fundos, as comunidades terapêuticas. A gente precisa recordar isso. E as comunidades terapêuticas, o que são, se não apenas uma forma diferente de hospício, de manicômio. No geral, aqui em São Paulo, a fórmula secreta para você ganhar dinheiro com comunidade terapêutica é: alugue um sítio o mais longe possível da capital para dificultar a fuga das pessoas. Não se preocupe muito em ter uma equipe grande atuando dentro deste espaço. Coloque uma meia dúzia de biliches
E a parte de equipe, de trabalho, você vai ter das próprias pessoas que lá serão internadas, porque você vai justificar o uso dessa mão de obra a partir da desculpa esfarrapada de laborterapia. Então, com a desculpa esfarrapada de laborterapia, você vai fazer com que as pessoas que ali foram internadas façam toda a manutenção, limpeza, cuidado e zelo da comunidade terapêutica. Você reduz o seu investimento, maximiza a possibilidade de lucros e agora, com a entrada das comunidades terapêuticas dentro da rede de atenção psicossocial, e você tem literalmente a porteira aberta para que se realize convênios com o governo, seja do município, do estado ou mesmo na federação, e você nem precisa mais se preocupar se a família vai ou não vai ter dinheiro para poder custear a pessoa que ali está, vamos chamar, internada, que é a pior palavra que poderia se usar. Mas a pessoa que está ali dentro nem mais vai ser custeada pela família, porque com as novas linhas de financiamento, o próprio governo, vocês, vão financiar a estada das pessoas nesses espaços. Construção de projeto terapêutico singular é uma piada, já que boa parte dessas comunidades terapêuticas, esses novos manicômios, na verdade utilizam mal e porcamente também apenas a política dos 12 passos e com a desculpa de usarem a política de 12 passos, eles tentam se escusar de montar um projeto terapêutico singular. Diálogo com a rede, então, esqueçam. É simplesmente bobagem pensar isso. E, para fechar esse circuito, a gente verifica que dias atrás foi encontrado o corpo de um rapaz que fazia o resgate. Foi lá naquela região da Luz, naquela mesmíssima região da Luz, naquela mesmíssima região do Bom Retiro, foi encontrado o corpo de um rapaz que trabalhava numa empresa que fazia os ditos resgates, remoção, sequestro. A expressão mais exata é essa, sequestro de pessoas para serem levadas para comunidades terapêuticas. Eles chamam oficialmente, como tem que apresentar isso num cartão e num panfleto, eles vão, por óbvio, no mercado e na publicidade, chamar isso de resgate, vão chamar isso de remoção, mas a rigor é um sequestro. Esse rapaz não se sabe exatamente em que situação, como é que ele foi assassinado, correm muitas informações sobre isso, mas a rigor esse rapaz foi morto nesse espaço. O que eu estou querendo dizer isso é aquilo que não é novidade para ninguém. Você tem, na verdade, na miséria, na administração da miséria, a possibilidade de lucro de muitas pessoas. Muitas pessoas lucram com a administração da miséria, com a administração da insegurança, com o punitivismo cada vez mais exacerbado, com o retorno de uma perspectiva manicomial. E eu estou me vendo aqui conversar com vocês sobre isso, talvez falando num espaço em que eu estou, como dizem as pessoas, pregando para os convencidos, porque eu imagino que aqui, nesse espaço, ninguém tenha grandes enfrentamentos com aquilo que eu estou trazendo, mas porque quando vocês vão para as redes sociais, quando vocês atravessam a rua, quando vocês vão conversar com alguns colegas no corredor, as pessoas vão assumir calma, plácida e tranquilamente a perspectiva fascista, de maior punição, de um asseveramento dos tipos penais, de um asseveramento da ação do Estado cada vez mais plenipotente e violento contra alguns segmentos da população, literalmente uma fala em códigos para que as forças de segurança do Estado atuem com uma escalada cada vez maior de violência. E essa escalada cada vez maior de violência, por óbvio, tem endereço certo, tem perfil exato. Solano Trindade, poeta, não me deixa mentir, e há muito tempo Solano Trindade cantava que a carne mais barata no mercado é a carne negra, e a gente sabe calma e tranquilamente que isso é fato e que isso continua. Basta ver os índices de violência, violência letal, violência denunciada, e também num espaço que eu conheço muito bem, e alguns colegas aqui conhecem muito bem, no sistema de justiça. Busquem os dados de quem são as pessoas condenadas dentro do sistema de justiça. Quem são? Atualmente condenamos muitas pessoas por dito envolvimento com a questão de drogas. Traficante, no geral. A gente vê a base, literalmente o peão de obras dessa imensa indústria
sendo preso. Cada vez mais é isso. E essa base, no geral, é pobre, está na periferia. Lembrando que a periferia não significa única e exclusivamente borda da cidade. Em pleno miolo da cidade você tem periferia. Periferia não é apenas um lugar geográfico enquanto posicionamento geográfico, mas de construção, construção de todo um aparato de exclusões e expropriações de direitos. Isso é uma definição para a periferia. Esse ser humano condenado, esse ser humano condenável, no geral, ele tem baixíssimo grau de instrução e, no geral, é negro. Esse é o ser humano que, no geral, o sistema de justiça, essa máquina de moer vidas, acaba condenando. É esse. E, por outro lado, acho que também vale a pena a gente pensar qual que é o perfil de quem condena. Qual que é o perfil do nosso Poder Judiciário? Qual que é o perfil do nosso Ministério Público? Qual que é o perfil da nossa Defensoria Pública? Defensoria que atua e que deve ser cada vez mais chamada e cobrada para atuar na defesa radical de direitos. Falo isso porque trabalho na Defensoria Pública como psicólogo. Sou trabalhador da Defensoria Pública. E, como trabalhador da Defensoria Pública, devo dizer que precisamos cada vez mais ser convocados a recordar o motivo pelo qual nascemos enquanto órgão do sistema de justiça. A Defensoria não nasceu para ser mais um espaço dentro do sistema de justiça. Deve ser um espaço, literalmente, de luta e de guerra contra tudo aquilo que significa a afronta à dignidade da pessoa humana. Assim como nós temos essa luta nas mãos e na história de muitos colegas advogados e advogadas, a Defensoria Pública também deve assumir isso. Eu acabei fazendo todo um circuito, talvez eu deva ter até me fugido um pouco do que era a perspectiva original, até porque vocês chamaram a presidência do Conselho de Psicologia para falar sobre psicologia e política, e a gente acaba desdobrando a nossa conversa em outras 5.845 janelas, e essas janelas falam de política manicomial, política de segurança, sistema prisional, questões de saúde, mas tudo isso, por favor, se eu consigo tentar identificar um fio condutor, um fio que consiga unir todas as contas desse colar, um mesmo fio que consiga unir toda a diversidade dessas contas deste colar, é a perspectiva de que a nossa profissão, a nossa ciência, ela não é essencialmente, ou apenas, ou muito pobremente, muito miseravelmente, uma profissão de gabinete. Não é. Mesmo que o colega tenha um trabalho, que ele se sinta em essência, aquele profissional liberal que é tão propalado na mídia, que é tão divulgado em romances, mesmo que a pessoa se sinta esse profissional liberal de consultório, que não tem qualquer implicação com nenhum, ou pensa não ter qualquer implicação com bandeira alguma da sociedade, entenda, o teu fazer é essencialmente político. O teu fazer é um fazer de encontro com o ser humano. O teu fazer é um fazer que se desdobra na vida e na existência de um ser humano e da sociedade. Cada vírgula, cada ação, ou mesmo cada omissão de um colega é sumamente um ato político. E se compete ao Conselho alguma função para além da função cartorial, além da função burocrática, é sempre fazer lembrar isso à categoria e dialogar com a sociedade nesse sentido, produzindo referencial técnico, produzindo disputa, produzindo discussão. Essas são algumas das funções do Conselho que a gente traz aqui. Agradecemos mais uma vez o convite, que essa possa ser uma das oportunidades, que outras oportunidades venham, que os colegas sintam no Conselho a casa aberta à participação e sempre chamem mais o Conselho também à participação e à construção. Agradeço por demais e que a gente possa ter não apenas esse espaço de conversa,
mas outros tantos espaços de conversa, ação e resistência. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que você conseguiu falar de psicologia política. Agora eu quero passar a palavra para minha colega Bader. Bom dia. Também estou muito satisfeita em participar dessa mesa de abertura do Encontro de Psicologia Política, promovido pelo NUPS, e por 2 grandes motivos. Já aviso que eu achei que a mesa de abertura era das 10 às 10h30. Eu fosse só falar assim, estou satisfeita, muita alegria, sucesso, mas agora eu vou fazer como ele, vou aproveitar um espaçozinho e entrar um pouco mais na discussão de vocês, instigada pelo que você falou, né? Bem, eu primeiro vou começar pelas 2 grandes motivos de satisfação. Além da importância do evento, sua plena pertinência, assim, nem precisa explicar, é pertinentíssimo ao momento atual, não é? Todos nós estamos discutindo política. E discutir o que é psicologia política, nesse contexto borbulhante, terrível, eu acho que dá um tom diferente para esse evento. Também os convidados que o Salvador vai trazer, quais os 2 que não vêm, que pena. Eu acho que são pessoas importantíssimas para trazer ideias e reflexões para que o núcleo continue suas reflexões. E, simbolicamente, eu acho que esse encontro, o ano passado, vocês fizeram de psicologia comunitária. Esse, sobre psicologia política, eu considero muito importante até para o programa. É retomar a retomada do núcleo de psicologia política de uma área que ele começou aqui no Brasil, né? Essa área começou aqui. Eu era bem novinha na época e participava dos debates. A Maritza Monteiro veio para cá, trazendo a ideia, circulou no mundo todo, da necessidade de se criar essa área do conhecimento. O Salvador é o que mais tinha competência e pegou a ideia e desenvolveu. E o tema é tão importante, o trabalho que fez foi tão importante, que ele acabou se tornando uma área que tem vida, saiu pelo mundo. E agora recuperar pelo núcleo, trazer para o núcleo, e debater no núcleo, eu acho que significa o quê? Lembrar de onde ele surgiu. Ele surgiu num programa que, na época, estava levantando a bandeira, por meio da Silvelane, justamente isso. O psicólogo não pode ficar no seu gabinete. O psicólogo tem que sujar os pés, o psicólogo tem que ter compromisso com o povo, com a sociedade onde ele está desenvolvendo. E toda a psicologia, ela falava, é social e é política. Então, o que é? Por que, então, criar uma psicologia social e criar uma área do conhecimento psicologia política, se toda a psicologia tem que ser social, toda a psicologia tem que ser política? Eu acho que é isso um pouco que vocês vão discutir aqui. Na verdade, a psicologia política, ela representa isso. Não existe nada que não seja político. Mas, se não existe nada que não seja político, se a gente fica só nisso, nada é político. Nós precisamos definir, delimitar temas, o que fazer, como contribuir. Então, eu acho que foi muito feliz, Salvador, vocês trazerem para cá, porque, na verdade, eu acho que a grande questão que ela começa aqui com essa vertente crítica, transformadora, compromissada, uma teoria política da transformação, né? E é isso que a gente vem perseguindo e que vocês fazem muito bem de alertar e rememorar sempre. Então, qual a relação entre psicologia e política? Eu vou entrar nisso um pouquinho, aproveitando agora o espaço, na forma como eu venho discutindo, para até trazer elementos também para o debate. Eu tenho trabalhado com Spinoza, para complementar a nossa teoria sobre Vygotsky, que é influenciada por Vygotsky, que é psicologia sócio-histórica, que vem batendo que não existe nada aqui dentro que não tenha sido originado ali, e que toda ação do psicólogo social é uma ação
política, transformadora, social, e que a psicologia social precisa ter uma psicologia, a psicologia social precisa ter uma teoria psicológica, mas também uma teoria sociológica, uma teoria política, uma teoria social, ela tem que deixar claro qual é a concepção de sociedade, qual é a concepção de luta de classes, de ordem social que ela aceita, porque isso vai transparecer na sua teoria. Não existe uma teoria que paira acima dessas questões. Principalmente a psicologia política, ela vai ter que sempre se posicionar. A minha teoria psicológica, mas a minha teoria sociológica e política é essa, que concepção de Estado, de política, de sociedade, e, com isso, vai orientando os seus conceitos, as suas categorias. Fomos atrás de um que poderia combinar com a nossa perspectiva teórica, que é o Spinoza. Ele vai fazer um tratado político a partir de um tratado sobre ética, a partir de uma teoria dos afetos. Então, ele vai relacionar afeto, teoria, afeto, ética e política. Isso que nos entusiasmou um pouco com esse pensador, porque, na verdade, quando a gente fala psicologia social, psicologia política, eu não estou querendo deixar de ser um psicólogo. Eu venho da sociologia e vim buscar alguns conhecimentos que me permitissem enxergar o humano dentro das categorias sociológicas. E a gente não pode perder esse humano. E a gente abandonou, já venho falando isso sempre, por conta do medo de cair num psicologismo. Esse é um medo crucial, que nós não podemos abrir mão desse medo e cair nela. Mas o que é fazer psicologia e políticas considerando questões subjetivas sem cair num psicologismo? Eu acho que a sociedade espera um pouco de nós isso. Você trouxe um problema essencialmente de psicologia política, a Cracolândia. E você mostrou todas as imbricações entre... Lá tem... O tráfico de drogas está ali, interessadíssimo naquilo, ele quer aquele espaço. Agora, não adianta combater o tráfico de drogas só prendendo os aviõezinhos. Mas a gente sabe que o tráfico de drogas está ali. E a gente sabe que o Estado é truculento porque é manter a ordem. Então, nós temos que pensar... Você veio trazendo... E, agora entram as igrejas evangélicas com essa nova postura de oferecer comunidades terapêuticas, pensando em lucrar. Então, a gente vai vendo como não é fácil. A questão é a gente situar o nosso problema. Agora, o que é o nosso problema aí? Não sei como que a gente pode batalhar nisso. Nós vamos, além de pensar em teorias, pensar em ter poder. Nós temos que denunciar esses tratamentos todos, não é? Continuar, nós não conseguimos ainda oferecer isso que nos dá um pouco de agonia. O Conselho, acho que faz muito bem seu papel, um dos que mais. Agora, nós mesmos, o que a gente oferece? A gente não pode só criticar o Estado, mas de deixá-los... Ontem nos obrigou a ver. Outro dia eu fui assistir uma ópera lá na Sala São Paulo. É uma agonia. Você passa vendo, você vai para ter um prazer com a arte, mas não dá para ter esse prazer com a arte, porque você vai passando o caminho todo e você vai vendo essas pessoas ali dormindo, farrapos humanos mesmo, magros, sofridos. E daí você sai de lá encantado com a arte, não dá para ter a catarse, como fala o Spinoza, você volta de novo com aquela realidade triste. Nós não podemos... Agora, o que fazer? Eu sei que essa é uma grande... São questões que estamos nos colocando. Não é? Não é fácil. A gente vê como não é fácil e não dá para separar o problema. Claro que eu estou sempre batalhando para considerá-lo que somos humanos. Por mais que não dá para, como você falou, não dá para criar categorias de humanos, a psicologia tem essa função. Somos potência de vida, indestrutível, que precisa ser mantida. E, como fala Spinoza, as pessoas vão para a droga não porque elas são perturbadas ou loucas. Não existe o bom e o mal. A pessoa só vai... Para Spinoza, nós somos potência de vida. Estamos sempre buscando aumentar essa potência de vida, perseverar na potência de vida. Ninguém tem dentro de si a sua destruição. Eu não quero me destruir. Eu não estou indo para a droga para me destruir. Eu estou indo para drogas porque eu sinto, posso estar ilusório, que é um bem para mim. Então, nós precisamos
pegar... Eu acho que, às vezes, a gente tem que mudar a ontologia, a concepção do que é o homem, por que ele se dirige. Então, não adianta nada formas de tratamento que considerem que ele está errado. Não é por um erro ou porque ele é incapaz de pensar. A gente ficou muito tempo atrelada a uma noção de uma consciência certa. É ela que é certa. E, mesmo criticando isso por parte do Estado, da sociedade, a gente um pouco faz isso na psicologia. É essa consciência certa. Então, quando a gente está estudando comportamento político, política, eu acho que o Spinoza ele nos dá algumas orientações, não dá resposta. Acho que, às vezes, nos angustia mais. Mas uma coisa ele fala, a política é o reino das paixões. É o reino das paixões, e a psicologia, muitas vezes, como você falou antes da psicologia política, ela alimentava essas paixões que sustentam o poder político e a ordem. Ela foi muito eficiente. Política não é um tema recente na psicologia social. A psicologia social nasce alimentada pela condição, porque as pessoas pensam que ela pode oferecer conhecimentos que sustentam poderes e sustentam a ordem social, como a psicologia social clássica. Ela sustenta a propaganda, a publicidade. Os políticos, eu acho que eles manipulam paixões. E a gente, muitas vezes, na psicologia social, não, a psicologia política tem que ser só racionalidade. Eu estou trazendo aqui uma dimensão que a gente precisa incorporar como parte da racionalidade. Não existe uma racionalidade sem emoção. Talvez a gente tenha esquecido um pouco dos afetos, das emoções, quando a gente vai tratar com vício, com compulsões, com comportamentos errados. O Spinoza fala assim, por que eu tenho instigado um pouco as pessoas assim, qual é a grande questão da psicologia social hoje, que ele já levantava na época? Por que pensamos o melhor e fazemos o pior? Por que fazemos sempre o pior, né? E aceitamos? Por que o capitalismo, como fala a frase do Galeano, por que o capital é mais livre, por que a polícia ela é mais violenta, por que o funcionário não funciona? Por quê? Porque nós somos hobbesianamente maus, porque Hobbes tinha razão, que nós somos o lobo do homem, porque nós temos dentro de nós, ou porque é o poder desse capital que está acima, que é o grande Deus que está acima do bem e do mal, que nos controla. Não é? Eu acho que... Vou parar, senão não vou parar nunca mais. E eu também não sei resposta, quero obter respostas, mas eu acho que uma coisa o evento fez muito bem, a escolher aquela foto. Eu até não entendi bem, até pedi explicação, mas depois eu achei fantástica a foto. O que a foto está mostrando? Né? Berlim, 1937, todos fazendo saudações nazistas, mas um não. Não é que eu queira dizer que temos esperança, não, mas eu acho que a gente está enredado no mundo horroroso das paixões tristes, e nós não podemos continuar alimentando as paixões tristes. É só saindo das paixões tristes que nos mantém na servidão que é possível pensar o diferente, juntar forças e potência. E ali tem um que não faz a saudação. Então, terminar... O que fazer, né? Nós, da psicologia social, imediatamente? Não podemos fazer sozinhos, não. Você está na defensoria, a defensoria era uma grande esperança para a gente, né? Nós temos que buscar novos espaços assim, e que é possível. Mas a primeira coisa que nós temos é abandonar um pouco essa ideia de escutar só o triste, só escutar a alienação, só escutar a impotência. Ela existe aonde a gente menos espera, e pegar aí para tentar fortalecer e criar novas categorias. Hoje estou lendo um pouco mais o Negri, o Hardt, que vão buscar em Spinoza o que todos nós falamos. A única possibilidade é enfrentar uma das coisas não é só o capitalismo, porque isso, desde a época do Spinoza, que todo poder faz, ele quebra o comum.
quebra o comum. Hoje, essa quebra do comum é muito mais intensa, porque ela está no individualismo, na ideia de propriedade privada, como fala Marx. Nós ficamos tão burros que a gente acredita que só posso ter alguma coisa que eu compro, que é minha propriedade privada. Então, nós vamos nos afastando, competindo. Mesmo na psicologia, a gente compete entre teorias, né? Como falar o Salvador, não tem mais debate. Eu fico lá, não, essa é a minha verdade. A gente só compete buscando sucesso. E eu acho que a gente, na psicologia social, tem que um pouco ter essa responsabilidade de pensar. O Spinoza fala em recuperar o sentimento do comum. O Negri está falando em multitudo, outros falam aí, mas eu acho que essa ideia, um dos grandes males que a gente tem que enfrentar, não vai resolver, porque vão continuar aparecendo todos esses outros problemas, mas, pelo menos dentro, internamente, a gente pode estar batalhando, e o Conselho, eu acho que é um bom apoio para isso. Paro por aqui e vou ansiosamente esperar os desfechos das reuniões, dos debates. Obrigado, Mari. Eu vou falar um pouco, porque já está... Sobre o... Tá certo? Sobre as origens da psicologia política, né? Que é o tema do colóquio, né? A escolha da fotografia tem dois objetivos. Um primeiro objetivo é destacar o desafio, que leva ao surgimento de uma ideia da psicologia política, né? Agora, essa é uma foto de uma enorme manifestação em Berlim em 1937. Mas ele tem antecedentes na psicologia política. Já no final do século XIX, apareceram os primeiros ensaios para discutir esta problemática do indivíduo e na massa. Okay? E depois, isto vai se tornando um elemento importante quando aparece a Primeira Guerra Mundial. Primeira vez na história, essas sociedades são convencidas a oferecer seus jovens para ir a um empreendimento em que aproximadamente 30% a 35% não voltarão mais, né? E vai aparecer por primeira vez os primeiros artefatos de patriotismo e formas de convencer estas pessoas de ir a um acontecimento ao qual eles estão cientes, tanto os jovens como as famílias que oferecem os filhos para a República, a supor que isto é uma ação que deverá ser feita, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, né? Que vai ser um carnificínio que a civilização não tinha conhecido a esse momento, né? Aí depois os intelectuais da época, se bem contentes em suas ciências convencionais, não têm muita folga para depois ser chocados por o surgimento de mais outro fenômeno na Europa, que vai ser o surgimento do nazifascismo. E isso vai trazer não só o que tinha sido visto em termos das massas do século XIX, mas também no que foi visto em termos do patriotismo e do nacionalismo para a mobilização de grandes massas de soldados. Mas agora vai aparecer mais outra aberração, é a capacidade de certos movimentos sociais a convencer uma parte da sociedade a tornar-se contra outra parte da sociedade e empreender ou tolerar ações de genocídio, né? E, portanto, estes intelectuais confortáveis em suas ciências convencionais, e eu digo não só psicólogos, mas cientistas sociais, pessoal de direito, etc., são chamados pela gravidade desses acontecimentos a ter que refletir sobre este fenômeno. E um fenômeno que já é muito claramente não focado no coletivo, não focado apenas no individual, mas focado em termos dessa combinação em que no centro do fenômeno é o processo psicológico. No centro do fenômeno aqui é que leva grandes massas a assumir esta postura e que leva uma pessoa a se posicionar contra, né? Que processos são esses que a gente desconhece e terá que conhecer?
E isto vai ser o gênesis, primeiro ponto do surgimento desta psicologia política, porque a gravidade desses acontecimentos conclama por um conhecimento para poder evitar isto, por um lado. Por outro lado, psicologia política vai ter esse gênesis no lado nazista, porque eles vão trazer por primeira vez o uso da propaganda, okay? Como uma forma de psicologia coletiva para convencer pessoas a fazer o que elas vão eventualmente fazer. Eles vão, por primeira vez, conscientemente pegar o sistema educacional e formar sistemas de educação política de jovens, para aderir ao regime. Okay? Não vai ser mais como se fazia antes. Cada escolinha tinha diretoria, o diretor absolutamente reacionário, imperialista no lado alemão, e fazia como ele achava que a sociedade. Não, isto no sistema nazista e no sistema stalinista vai ser proposital. Okay? E, nesse sentido, vamos encontrar coisas que também vão estremecer estes acadêmicos bem assentados em suas ciências convencionais. Né? Vão acontecer coisas de filhos denunciando pais por ser desleais, né? Preferindo a pátria à família. E, portanto, isto vai estremecer, né? O mundo, vamos dizer, civilizado, se a gente entender que a loucura estava em outro lugar. E este também acontecimento vai também produzir mais outro fenômeno novo que a gente vai lidar até hoje, que é o terrorismo. Não o terrorismo da Revolução Francesa, em que pessoas perdiam suas cabeças. Este era o terrorismo de como aterrorizar populações civis, para que eles façam certas coisas. Okay? Como assustar uma população para ela entender que seu vizinho é subversivo e deverá ser eliminado, denunciado, eliminado. Né? E, no caso da guerra, como que nós vamos tornar armas de destruição também armas de terror? Aí vai aparecer a famosa, se vocês assistiram filmes da Segunda Guerra Mundial, das bombas caindo com aqueles sons, esse apito, okay? Em que as pessoas vão se tornando terrorizadas no chão, para tentar adivinhar onde que está caindo essa bomba. E depois o apito para em um certo momento e ninguém sabe onde que a bomba vai cair. Esse era terror, esse era psicológico. Então, o apito não tinha nada a ver, nem não acertar onde vai caber a bomba, nem na sua velocidade, nem no seu grau de destruição. Ele era um elemento acrescentado à bomba para aterrorizar as populações civis. Né? E também como fazer esta destruição seletivamente para não só destruir coisas, mas também aterrorizar a população. De tal maneira de que estes lugares que seriam bombardeados se tornam desgovernáveis pelas autoridades locais, na medida que as populações vão se tornando apavoradas. E por isso vai surgir agora o que nós temos, o terror. Essa é a bomba no café de esquina em Paris, cuja função não é destruir arsenal militar da França, é terrorizar a população civil. Né? E por isso este evento, da década até a Segunda Guerra Mundial, vai ser tão impactante que estes cientistas e intelectuais cômodos em suas áreas convencionais são obrigados, e em muitos casos convocados por seus governos, a sair dessas zonas de conforto intelectual e enfrentar um fenômeno que absolutamente não existia antes, que era como ligar o indivíduo com o coletivo, com os acontecimentos sociais. Né? E isso vai ser um grande desafio. Okay? Por quê? Okay? E esse desafio, nós vamos ver que na área da psicologia, os grandes pioneiros da área de psicologia da era do século XIX vão todos, em um momento ou outro, parar, fazer o que eles estão fazendo para escrever sobre este fenômeno. Okay? Se não vai ter nenhum deles que não vão ser, na verdade, ou se sentir obrigados por conta própria, ou ser pedidos a, na verdade, refletir sobre o que eles sabem da psicologia e como que isto pode ser aplicado a este fenômeno que está transformando o mundo.
né? Até uma pessoa como Skinner, que é um experimentalista, que seu desejo principal é como dar cutucadas no rabinho do rabo, e não podendo colocar alguém em um laboratório e fazer isso, ele vai usar sua imaginação para criar uma sociedade controladora. Okay? Para trazer o que ele entende de psicologia, o que ele entende de condicionamento do comportamento e produzir uma sociedade de como isto pode acontecer, para tentar entender como que isto afeta as pessoas. Até ele vai fazer isto, né? E isto vai ser importante porque isto vai ser basicamente o início da psicologia política em termos de atender uma demanda, né, que vai ser uma demanda que é essencialmente coletiva, mas que não pode nem reduzir o indivíduo a este coletivo, nem o coletivo ao indivíduo, mas que é uma demanda muito dinâmica, interferida por diferentes agentes, estados e grupos, etc. Né? Agora, no caso da América Latina, a mesma coisa vai acontecer, né? Se vai acontecer ao final da Segunda Guerra Mundial. Os precursores da psicologia política, vamos dizer, começa ao final da Segunda Guerra Mundial. Quando, ao final da Segunda Guerra Mundial, visto tudo isto que aconteceu, surge um incômodo na América Latina, que já estava presente e algumas pessoas falavam dele, mas que se torna uma preocupação grande dos intelectuais, que depois de todo este acontecimento, nós da América Latina, tendo sido independentes por 100 ou 150 anos, ainda somos países subdesenvolvidos à comparação a outros países que se independizaram mais ou menos como a gente, Estados Unidos, Canadá, Polônia, não independência, e que, neste exemplo da Segunda Guerra Mundial, se mostraram sendo muito mais robustos industrialmente, militarmente, do que nós. E, portanto, começa a surgir já uma grande indagação. O que explica nosso subdesenvolvimento? E, por isso, para nós, no mundo Atlântico Norte, toda esta questão que culmina na Segunda Guerra Mundial, no nazismo, para a América Latina vai ser o subdesenvolvimento em 45. Okay? Por que nós não conseguimos sair do nosso buraco? Né? E vai começar pelos economistas. Okay? E aí vai começar a Escola de Economia, do qual, por exemplo, no Brasil, Celso Furtado vai ser um dos representantes, que em Chile vai criar o CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, justamente para discutir o problema do subdesenvolvimento da América Latina, mas não na perspectiva mais de descrevê-la e analisá-la nesta ciência cômoda, mas na perspectiva de tentar entender as causas e criar propostas para superar essas causas. Né? E, portanto, o que vai ser novo para este grupo e esta tradição? A transformação, a mudança. Que agora a nossa função não vai ser mais apenas relatar a história econômica, mas também discutir como que nós vamos fazer propostas para mudar isso. Depois vai ser a vez da sociologia e a história que vai dar um nome a este processo de subdesenvolvimento que vamos chamar a teoria da dependência e que vai dominar as discussões sobre o subdesenvolvimento. E vai ser importante porque vai contagiar os africanos, vão contagiar os asiáticos, que também vão discutir seu próprio subdesenvolvimento em função destes elementos. Okay? Depois começa, mas esses dois grupos, tanto economia e sociologia, vão ter um enfoque muito claro de fazer suas análises pró-mudanças de uma perspectiva de aconselhar as elites desses países do que elas deveriam fazer para mudar. Surge outra tendência, porém, na América Latina, que vai ser também uma tendência que vai argumentar esta proposta, dizendo, mas sem, na verdade, pressão de abaixo, as elites não estão incentivadas a implementar estas políticas, porque elas mesmas são beneficiárias desta dependência.
E, portanto, o que tem que fazer é como cutucar elas para entender de que, se não mudar, não vão ser muito beneficiárias de nada. E, portanto, começa a surgir um movimento de baixo para cima, que vai começar a ser liderado, aparece primeira vez no serviço social, com Orlando Faros Borda, em termos de a reconceituação e tornar comunidades gestoras e atores neste processo de luta pelo desenvolvimento, né? E aí, depois disso, vai aparecer Paulo Freire, na proposta da educação para a libertação, que também vai assumir isso, de que, na verdade, para ter este desenvolvimento, tem que ter realmente uma participação popular, não é só um problema das elites. E, por último, vai aparecer na psicologia, com Martim Baró, Maritza, Silva Lani, essa é a parte da psicologia, que vai dizer que é um elemento psicológico em tudo isto, né? E que este elemento psicológico tem que ser também aplicado para este empreendimento. E, portanto, vai vir a crítica que a psicologia tem que sair de seu zona de conforto, de sua ciência convencional, trazida principalmente dos Estados Unidos, para realmente aplicar seu conhecimento a esta proposta de mobilização para desenvolvimento. E vai introduzir, nesse sentido, uma psicologia que vai ser diferente. Assim como a economia que foi produzida vai ser diferente. Acontece. Em termos acadêmicos, a zona de conforto mudou. Na economia, esses economistas produziram uma forma de pensar universalmente sobre dependência e relações desiguais econômicos que produzem subdesenvolvimento. Mesma forma, na sociologia, a teoria da dependência vai virar uma teoria clássica dentro da sociologia, não só da América Latina, mas no mundo, ok? Assim como Paulo Freire vai ser importante, porque a pedagogia do oprimido será uma linha de pensamento teórico dentro da educação em qualquer parte do mundo, ok? E isto vai aparecer em termos da psicologia, porque aí vai aparecer já outros conceitos que não aparecem na psicologia convencional. Vai aparecer a ideia de como você conscientiza as pessoas. Não apenas tirar uma radiografia do que as pessoas pensam, mas como que é o processo de conscientizar essas pessoas, em princípio, para mudanças, ok? Como que se desenvolvem grupos e redes sociais como mediadores deste processo, não só de conscientização, mas também de participação, né? A organização comunitária, voltar a discutir como que as pessoas se organizam e, finalmente, como que são os processos de mobilização para a luta, né? E, portanto, estas novas categorias vão fazer parte de uma ciência que não tinha estas categorias na América Latina, né? E ele vai surtir seu efeito também em outras partes do mundo. Esta forma de, pelo menos, pensar, vai aparecer também, assim como Paulo Freire, parte do pensamento e das áreas de pensar psicologia social e política, né? Bom, isto implicava algumas questões importantes, porém, né? Implicava a superação de uma mentalidade colonial. Okay? Tinha que parar de copiar teorias do exterior e saber como aplicá-las para o contexto local. Okay? Portanto, para fazer com que o fazer ciência não era comprar uma cadeira no cais do Santos para esperar a próxima teoria descer do navio, para poder usá-lo. Mas, na verdade, pegar essas teorias e criticamente aplicá-las à nossa realidade. Okay? O rompimento da dicotomia entre conhecimento acadêmico e conhecimento aplicado. Okay? Que vai ser o que aconteceu lá na década de 30, quando estes intelectuais tiveram que sair de suas zonas de conforto e agora discutir como fazemos uma contrapropaganda ao nazismo. Okay? E, naquela época, nós não vamos encontrar, no caso, os Estados Unidos, onde ele cedeu, porque todo mundo foi exilando lá, é o mais seguro, né? Não vai ter pessoas nas academias dizendo que isso não é ciência, como tem aqui no Brasil. Okay? Lá, as pessoas, quem me dizesse isso, talvez iria para campo de concentração alemão, porque era um absurdo
porque não era ciência. Claro que era uma urgência nacional, como a questão das drogas. Okay? A questão das drogas não é um problema da polícia nem do Conselho Federal, é um problema da universidade, porque é daqui que tem que sair as soluções para esse problema, as alternativas que estão sendo impostos lá fora. Entende? Agora, ao mesmo tempo, implicava essa intervenção, essa ruptura entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento aplicado, também envolve esta intervenção. É dizer, uma decisão de que tipo de intervenções são desejáveis, né? E que tipos de intervenções não são tão desejáveis. E, nesse sentido, introduz nesta discussão o papel do Estado. Okay? O papel do Estado em seus diferentes aspectos no mundo da ciência e no mundo das políticas públicas. E a fragmentação, como diz a Bader, a fragmentação e o fim, a superação da fragmentação e do dogmatismo teórico. Okay? Porque a aplicação não se presta ao dogmatismo teórico. Né? E ele vai ter esse efeito que teve na década de 30. Esses acontecimentos em termos de revolucionar as ciências. Porque já na década de 30, e nós vamos ver muito isso no Atlântico Norte, vai ser o pontapé para o surgimento do que aqui a CAPES vai chamar os programas interdisciplinares. E essa mentalidade interdisciplinar, que aqui estamos com muita dificuldade de ser reconhecido, porque algumas pessoas ainda não saíram da pré-ciência, a estes momentos. Okay? Mas, nesse sentido, esses novos enfoques vão fazer, nisso, isto vai fazer usar uma analogia do ciclo de Kuhn, de Thomas Kuhn, das revoluções, da teoria das revoluções, é dizer, que nosso convencimento, ou 30, o convencimento na Europa convencional, a ciência convencional, na casa da América Latina, era eurocêntrico. Okay? Importávamos dos Estados Unidos e da Europa e usávamos para apenas reproduzir. Aí vai aparecer o desafio e nas anomalias nisso, que é o subdesenvolvimento. Okay? Porque algumas pessoas vão perguntar e estudantes vão perguntar, mas então por que nós estudando tendo lá biotérios para estudar enfoques behavioristas, estudando dissonância cognitiva, em que isto serve para o fato de que eu vou na ópera e tenho que passar por uma miséria, né? Este vai ser essa dissonância que vai dar, né? E isso vai produzir uma crise neste modelo de ciência. Okay? Vai produzir, primeiro, um reconhecimento da nossa alienação ao que está acontecendo na sociedade. E, segundo, a necessidade de superar esta crise, né? E isso vai produzir essa revolução no modelo. Okay? Uma forma nova de pensar ciência, de fazer ciência, né? E, por sua vez, produzir mudanças nos paradigmas da ciência e acabar, de novo, infelizmente, com outra ciência convencional, até vir a outros novos desafios. Né? E, por isso, nesse sentido do modelo de Kuhn, nós podemos entender o surgimento também na psicologia política. Ela veio para chacoalhar o modelo. Dado não porque ela produziu a razão, mas porque os acontecimentos sociais fizeram com que a ciência reconhecesse que ela é parte da sociedade, ela não é alheio da sociedade, né? Ela é um produto desta sociedade, né? E, nesse sentido, esse vai ser basicamente os raízes da psicologia, tanto política, tanto em geral, como especificamente suas características latino-americanas. Porque, nesse sentido, e aí vai ser também, pegando na América Latina, as raízes da psicologia social latino-americana, porque vai aparecer essa discussão nessa mesma forma, em termos de como que nós enfrentamos os problemas locais. Agora, o que está detrás disso, se a gente pegar Martin Baró, era realmente um modelo de como também se desenvolve a ciência. Em que sentido? No sentido que os autores, que alguns dos meus colegas pegam no Cais de Santos,
para ler e escrever seu próximo artigo, estes autores estudavam as crises de seus países. Okay? Eles não escreveram seus textos sobre a crise no Brasil. Foi lá. E, por isso, isso demonstra que são acontecimentos locais que movimentam a criatividade científica. Não são o copiar. Okay? São os movimentos, são os acontecimentos locais. Okay? Foucault vai falar sobre a Europa. E a gente vai vir e aplicar isso ipsis literis, quando diferente, nós tivemos outra história. Em muitas coisas semelhantes, mas em muitas coisas diferentes. Só que os Foucaultianos esquecem a diferença. E, portanto, a gente pensa que depois de ter lido Foucault, vamos ir tomar um café aqui atrás e que é um café em Paris. E fazemos de conta que ele é, quando não é, porque aí passa um mendigo, pede, aí você tem lixo na rua, etc. E não tem nada no livro de Foucault sobre o mendigo e do lixo. E, por isso, esse é aquele que chegou do Cais do Santos, com um novas, né, para nos dizer como pensar. Né? E, nesse sentido, ciência sempre foi, em outros países, isto. Elas enfrentarem acontecimentos e pensar novas formas de explicar e lidar com isso. E, com isso, eles se desenvolveram. Não? Nós vamos ver este processo com muito sucesso acontecer em Brasil. Nós não somos totalmente retrasados. Na psicologia, em outras áreas humanas, muito. Mas, na agronomia, não. Na agronomia, com as Embrapas, e os agrônomos empenhados vão produzir novas sementes para crescer em nossos ecossistemas e tornar-nos superprodutivos em tudo. Okay? Eles não vão ser bobos, eles vão eles não vão importar o solo americano para crescer trigo, não vão importar o solo de outro lugar para crescer esse soja, eles vão adaptar o que eles sabem de sua ciência para o que é novo, para produzir o que é bom para a sociedade. E, portanto, nós não vamos ser ao todo como uma população intelectualmente atrasados. Só são certas áreas que se tornam mais atrasadas porque elas não querem mudar. Entende? A Embraer não vai construir um super jato para competir. Ele vai ganhar por baixo produzindo os pequenos jatos e aviões de guerra, que agora vão ser usados, parece que no Afeganistão, pelos americanos, e demonstrar que dominam uma tecnologia diferente que outra parte do mundo não dominava. Entende? E eles vão fazer isso em termos da demanda nacional. Ele vai dizer que o que precisa aqui no Brasil são linhas regionais. E linhas regionais com voos eficientes de jato pequenos e confortáveis que vão fazer isso. A partir daí, nós vamos poder ser autônomos em uma indústria aeronáutica. Agora, nós temos que discutir isso, e por isso este colóquio, em termos da áreas da ciência, e aqui em termos de psicologia política. É dizer, como estamos em termos desta relação entre o que nós pensamos e o que a sociedade nos exige. Né? Em que medida também nós temos que pensar isso no plano teórico, empírico, como também no plano institucional. Né? Esse é rapidinho, porque já estamos... Vocês queriam falar alguma coisa mais? Não, eu adorei o intelectual do Cais do Porto. Mas é o intelectual do Cais do Porto. Você vê pessoas que a cada artigo é um autor diferente, né? Mas nunca aprofundam esse autor até o final e entram no outro. Não, parece um outro autor. Né? Pô, eu acho que já estamos com meio-dia nesse...